Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Laércio Oliveira, da Assembleia de Deus de Brasília. Servimos a Deus aqui na sede do Setor 4, no Gama, Distrito Federal. E hoje nós vamos para mais uma pré-aula, desta feita das lições bíblicas dos jovens. E nesse quarto trimestre de 2021, estaremos estudando o tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E hoje nós vamos estudar a lição de número 1. O tema da lição é a doutrina das últimas coisas. Essa lição está uma bênção maravilhosa. O comentarista desta lição, nesse trimestre, as lições bíblicas de jovens, é o pastor Reinaldo Odilo. Pastor Reinaldo Odilo, ele serve a Deus em Natal, na Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Ele é pregador do Evangelho, pastor evangélico, bacharel em teologia e juiz de direito. E na primeira lição, então, nós trataremos aqui sobre a doutrina das últimas coisas. Quem acompanha o nosso canal percebe que nós não fazemos pré-aula das lições bíblicas dos jovens. Nós fazemos apenas da classe dos adultos. Não fazemos dos jovens porque, pelo tempo nosso ser muito corrido, nós não temos tempo de estar fazendo a pré-aula. É família, ministério, trabalho secular, tudo isso aí acaba esgotando o nosso tempo. Porém, nesse trimestre, esse quarto trimestre de 2021, nós temos um assunto maravilhoso que é sobre a doutrina das últimas coisas. E como nós temos ministrado aí seminários de escatologia aí em alguns lugares aí do Brasil e aqui em toda Brasília, então achamos por bem e apraz de trazer esta pré-aula a respeito deste assunto. Então eu creio que os irmãos estarão recebendo muita informação bíblica, muito conteúdo bíblico nessas pré-aulas e será de grande edificação para cada um dos irmãos. Então vamos aqui na lição de número 1 da Escola Bíblica, Lições Bíblicas do Jovem. Bem, na lição de número 1, cujo tema é a doutrina das últimas coisas, nós temos aqui o texto bíblico. Na revista de adulto é texto áureo, na de jovens, texto bíblico. E a leitura do texto bíblico se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. O professor irá fazer essa leitura bíblica pausadamente na classe de aula, juntamente com seus alunos. Segunda carta de Pedro, do capítulo 3, do versículo 1 ao 12, é aquela passagem que Pedro fala sobre alguns irmãos que estavam ansiosos demais pela vinda do Senhor, e o apóstolo faz questão de dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. E nós temos aqui o texto do dia, que é o texto áureo da lição de jovens. O texto do dia se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, e diz assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Primeira informação teológica para a edificação da tua vida e para você, professor, poder abordar aí na classe de aula no início do versículo de 2 Pedro 3,10, o apóstolo Pedro diz: mas o dia do Senhor. Nós temos aqui uma diferença. A Bíblia trata do dia do Senhor e Paulo trata nas cartas como o dia de Cristo. Existe uma diferença. O dia do Senhor na Bíblia faz referência ao período tribulacional, faz referência à grande tribulação. Por isso que aqui nessa passagem de 2 Pedro 3,10, o apóstolo Pedro diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, terremoto, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Está dizendo de juízo acerca dos selos que serão abertos, as trombetas que serão tocadas, e as piores classes de juízo que serão as taças, aonde acontecerá grandes catástrofes na terra, no período tribulacional. Então, quando a Bíblia trata do dia do Senhor, está tratando do período
tribulacional. Por isso que os profetas do Antigo Testamento, quando eles falavam o dia do Senhor, sempre viam um juízo ali na sequência, porque é o período tribulacional. Nós vamos estudar nas lições para frente a respeito da grande tribulação. O que é a grande tribulação? É o cálice da ira de Deus que irá se derramar sobre o mundo. Os irmãos sabem, vai levar um período de 7 anos, a última semana, né, do profeta Daniel, semana de anos, 7 anos, então esse será o período tribulacional. Porém, quando a Bíblia trata do dia de Cristo, está fazendo uma alusão ao arrebatamento da igreja. Pois bem, nós vemos aqui na lição, as lições bíblicas da CPAD, de uma maneira geral, elas têm 3 tópicos, são divididas em 3 tópicos. E dentro de cada tópico, né, na maioria das vezes, cada tópico é dividido por 3 subtópicos. Quando alguns assuntos, com exceção, chega a 4 subtópicos, mas a via de regra é 3 tópicos e 3 subtópicos. Então, após a introdução desta lição, os irmãos vão observar que o primeiro tópico aqui dessa lição, das lições bíblicas de jovens, cujo o tema é Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. O primeiro subtópico, ele diz a respeito da doutrina das últimas coisas e a Bíblia. Esse é o tema do primeiro subtópico, a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. Pois bem, esse é o primeiro tópico. O primeiro subtópico diz o que é escatologia. Então, o primeiro subtópico desse tópico a respeito da doutrina das últimas coisas e a Bíblia, ele tem por tema o que é escatologia. Não é uma pergunta, é uma afirmação, onde o comentarista dessa revista ele vai trazer o que significa o termo escatologia. Pois bem, irmãos, a palavra escatologia, ela é uma palavra composta de 2 termos gregos, eschatos e logia. A palavra grega eschatos ou eschaton significa as últimas coisas. E a palavra logia no grego significa doutrina, estudo ou tratado. Logo, o termo escatologia significa doutrina das últimas coisas. A última matéria da teologia sistemática é a escatologia, né? Que é referente às últimas coisas que ocorrerão antes da vinda gloriosa de Cristo, antes do juízo, antes do milênio e antes da eternidade. Louvado seja Deus. Então é sobre isso que é falado na escatologia. E é bom o professor frisar que a Bíblia Sagrada, ela trata mais a respeito da segunda vinda de Cristo do que nessa primeira vinda que ele veio, foi crucificado e ressuscitou. A respeito da primeira vinda, existe pouco mais de 340 promessas que foram cumpridas na primeira vinda de Cristo. Mas na segunda vinda do Senhor, existem 1845 profecias que irão se cumprir na segunda vinda do Senhor. Então a Bíblia trata mais a respeito da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda. Então é importante o professor frisar este assunto. A escatologia é o campo teológico que abrange toda a matéria a respeito da vinda de Cristo, a respeito do rapto da igreja, da implantação da grande tribulação na terra, da manifestação do anticristo e do falso profeta, da batalha de Armagedon, dos juízos. A Bíblia menciona 21 juízos de Deus que virão sobre a terra no período tribulacional. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, né? Então será um período muito terrível na terra, aonde o sal da terra, aonde a luz do mundo, que é a igreja, será tirada. E o mundo estará agora sendo governado pela tríade satânica. Nós temos a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no período tribulacional haverá uma tríade, uma espécie de trindade satânica dominando a terra, que é o dragão Satanás, que ele faz uma alusão ao antideus, o anticristo, que fará alusão contra Cristo, e o falso profeta, que será uma alusão ao anti-Espírito Santo, porque o falso profeta será aquele que vai governar
né, o mundo religioso. O anticristo dominará a política mundial, será o maior líder, né, político que o mundo já viu até hoje, e o falso profeta estará governando a questão religiosa. E a Bíblia diz que até fogo do céu ele fará cair. Apocalipse capítulo 13, versículo 13, nos traz essa informação. Tanto poder satânico que esse homem terá. Pois bem, o segundo subtópico dessa lição tem por tema: o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Irmãos, o Espírito Santo é quem nos faz entender e compreender a palavra de Deus. Se não fosse a ajuda do Espírito Santo, a gente iria ler a Bíblia e não ia entender nada. Por isso que é importante, né, o cristão se aprofundar em oração, em leitura da Bíblia e leitura bíblica, porque quanto mais ele busca, mais cheio do Espírito Santo é. E quanto mais o crente é cheio do Espírito Santo, mais sensíveis às coisas de Deus ele fica. Ele não tem uma frieza espiritual, não. Ele sempre quer estar na presença de Deus, sempre quer estar prestando culto, orando, lendo a palavra, jejuando e buscando ao Senhor. Essa é a diferença. Então, nesse segundo subtópico do primeiro tópico, que é o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia, isso aqui é de suma importância o professor disseminar isso na sala de aula, explicar que é o Espírito Santo, porque a Bíblia Sagrada nos diz, né, e eu quero até ler esse versículo aqui, Apocalipse, se eu não me engano é Apocalipse 22, 17, que olha só o que diz, Apocalipse 22, 17 aqui na Bíblia, está escrito assim: e o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, o próprio Espírito Santo está dizendo Maranata, está dizendo vem Senhor Jesus. O próprio Espírito Santo é o mais interessado de Cristo arrebatar a igreja. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Terceiro subtópico aqui do primeiro tópico. Terceiro subtópico, ele diz assim: Deus fala a respeito do futuro. Lembra que nós falamos agora no início, na introdução, que na Bíblia Sagrada é tratado mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira. É Deus falando a respeito do futuro. Os irmãos vão observar que no Antigo Testamento, os profetas de Deus, né, tanto os profetas literários, que é os que deixaram escritos, como os não literários, que é os que não deixaram nenhum escrito, como Natã, Elias, Eliseu e tantos outros, eles também eram chamados por um nome que traduzido para a nossa linguagem significa vidente. O vidente é aquele que prevê o futuro. Então, uma das características do profeta de Deus é que Deus dava a eles revelação do futuro. Então, os irmãos vão observar que no livro de Ezequiel e no livro de Daniel são o Apocalipse do Antigo Testamento. Há muitas profecias ali que ainda não se cumpriram, principalmente no livro de Ezequiel. No livro de Daniel tem muitas, ele fala do anticristo, fala da semana, que é a tribulação, né? No livro do profeta Zacarias, que é o penúltimo livro, aliás, do Antigo Testamento, né, que eram os últimos profetas que Deus levantou na era pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. O profeta Zacarias, ele traz informações sobre a terra. Então tem muita coisa revelada também nos profetas. Então esse terceiro subtópico fala a respeito de Deus, fala a respeito do futuro. Por que que Deus fala do futuro para nós? Não é para nos amedrontar, é para que nós estejamos preparados, e já nós vamos falar sobre como estar preparado para a vinda de Cristo. Pois bem, segundo tópico desta lição maravilhosa dos jovens, o segundo tópico diz: por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? É uma pergunta, e essa pergunta ela é respondida nos 3 subtópicos a seguir. Então, tópico 2, por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Primeiro subtópico diz assim, primeiro, para termos uma vida santa. Irmão, isso aqui é a máxima cristã, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, Hebreus 12, 14. Então, a santificação é vital na vida do crente.
nós estudamos a doutrina das últimas coisas para termos uma vida santa. Lembra que Paulo falou para a igreja de Tessalônica? Para os irmãos que não sabem, é só depois você ler em Atos capítulo 17, né, lá pelos versículos 10 e 11, Paulo chega em Tessalônica, capital da Macedônia, quando ele dá início à segunda viagem missionária. Na lição de adultos, nós estamos estudando a respeito do apóstolo Paulo. E ainda vai ser falado sobre as viagens missionárias dele. Quando ele dá início à sua segunda viagem, em Atos 16, a Bíblia diz que ele vai para a Macedônia. A Macedônia é a atual Europa. E quando ele chega na Macedônia, ele desce para Filipos, colônia romana, e depois ele vai para Tessalônica, né, que é a capital da Macedônia. Em Tessalônica, a Bíblia informa que eles ficaram 3 sábados, né? Era Paulo, Silas e Lucas. Eles ficaram ali 3 sábados e Paulo, nos 3 sábados, ele prega uma mensagem sobre a vinda de Cristo. Ele leva 3 semanas pregando só sobre a vinda de Cristo. E é fundada uma igreja naquele lugar. Então é por isso que na carta aos Tessalonicenses, a primeira, ele fala do arrebatamento. Na segunda, ele fala sobre o anticristo e o falso profeta. Ele fala o que é que o detém, que é o Espírito Santo em conjunto com a igreja, que detém o anticristo e depois será tirada, a igreja será tirada. O Espírito Santo, ele não será tirado porque ele é Deus, não tem como ser tirado. Né? Deus é onipresente, mas a igreja será tirada. E a ação do Espírito Santo, ela será uma ação como foi no Antigo Testamento, uma ação mais restrita, não será plena como hoje é na dispensação da graça. Então, lá em Tessalônica, Paulo prega só sobre escatologia. E quando ele escreve a primeira carta, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então os irmãos vão observar que nesse primeiro tópico aqui, para termos uma vida santa, Paulo ele trata a respeito deste assunto, ou seja, só vai subir no arrebatamento quem tem uma vida santa com Jesus, tá bom? Segundo subtópico aqui, segundo subtópico do tópico 2, diz assim: para estarmos sempre em alerta. Os irmãos lembram que o segundo tópico, ele é uma pergunta, né? Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Primeiro subtópico, para termos uma vida santa. Segundo subtópico, para estarmos sempre alertas. Ou seja, a pessoa que está alerta, ela espera que alguma coisa vai acontecer a qualquer hora. O crente que está alerta, aguardando a vinda de Cristo, ele está vigilante 24 horas. Ele sempre está vigiando, esperando o Senhor voltar a qualquer minuto, porque Cristo voltará a qualquer minuto desse. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que ele vai voltar. Ele pode voltar daqui a 100 anos ou pode voltar daqui a pouco, antes de você terminar de ver esse vídeo. O negócio é nós temos que estar em alerta, ou seja, sempre preparados para a vinda do Senhor. Terceiro subtópico, porque devemos estudar a doutrina das últimas coisas. Terceiro subtópico, para termos esperança e sabermos combater as heresias. Eu queria que o professor, se puder, sublinha. Se você puder, querido professor, na sua aula, domingo, você sublinhasse todo o terceiro, pelo menos do segundo parágrafo inteiro, do terceiro subtópico. Por quê? Porque nesse terceiro subtópico tem uma razão porque devemos estudar a doutrina das últimas coisas, que é para termos esperança e sabermos combater as heresias. Os irmãos vão observar que o autor, o comentarista, aliás, dessa lição, pastor Reinaldo Dilo, ele trata sobre 3 heresias aí nesse terceiro subtópico. Primeiro, ele trata sobre, está aqui, eu até anotei, primeira heresia que ele trata aqui, né? 3 classes de hereges aqui. A primeira classe de herege que ele aponta nessa lição são os pós-tribulacionistas. A primeira classe de hereges aqui que ele fala é os pós-tribulacionistas. Que classe de herege é essa? Os pós-tribulacionistas são aqueles que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação
E essa classe tem grandes teólogos que aderem a isso, a essa heresia, principalmente os reformados, né? Que afirmam que não existe arrebatamento, isso é coisa inventada, né? Então ele tem que rasgar da Bíblia a palavra, o arpazo, né? Que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Eles têm que rasgar 1 Coríntios 15, verso 50 e 51, porque trata sobre o arrebatamento. E o próprio Jesus disse, vou abrir aqui, João, agora não é mais Paulo, é Jesus. João 14, você, professor, grifa aí na sua revista aí, João capítulo 14, versículo 3. Olha o que o próprio Jesus diz, ó. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Promessa de Jesus, que ele vai vir, vai voltar. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se Cristo vai vir para a terra e a igreja não vai ser levada para o céu antes, Jesus já vai vir plantar sem a igreja ter subido antes no arrebatamento, então por que Jesus diz, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não está falando da terra, ele está tratando do céu, nós vamos ser arrebatados para o céu. É lá no céu que vai ter o tribunal de Cristo, a recompensa, os galardões que nós vamos receber, vai ser estudado nas lições posteriores. É lá no céu que vai ter as bodas, né, que é o casamento da noiva de Cristo com o cordeiro, né, com o noivo. Então nós seremos arrebatados. Os pós-tribulacionistas, existem vários textos, eu poderia citar muitos aqui, e é interessante, o professor da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, antes de ministrar essa matéria, é interessante dar uma lida na primeira carta aos Tessalonicenses e na segunda carta, é pequena, é curto, na primeira e segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, porque lá o apóstolo Paulo afirma que o Senhor não nos preparou para a ira, ou seja, Paulo era pré-tribulacionista. Deus não nos preparou para a ira. A ira aqui é a grande tribulação. Lembra o que Jesus disse para a igreja de Filadélfia? Apocalipse capítulo 3, se eu não me engano é o versículo 10, mas eu creio que seja o versículo 10. Isso aqui foi uma promessa tanto para a igreja, quando Jesus faz essa promessa, ele faz para a igreja de um modo geral. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, isso mesmo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Essa promessa não foi exclusivamente só para a igreja de Filadélfia, porque hoje a igreja literal não existe mais, mas é uma promessa para toda a igreja do Senhor. Foste fiel guardando a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Todo mundo. Então, a grande tribulação que vai assolar a terra, mas a igreja estará guardada. Os irmãos podem reparar que a igreja aparece em Apocalipse capítulo 1, que é os 7 cartazes que Jesus anda. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, o Senhor dirige 7 cartas, 7 igrejas. Em Apocalipse capítulo 4, João vê 24 anciãos, que já são a representatividade da igreja. E a representação da igreja no céu. Ou seja, em Apocalipse capítulo 4, a igreja já está no céu, já foi arrebatada. A partir do capítulo 5, que começam a vir aquelas questões de juízos sobre a terra, a igreja não está mais aqui. A igreja não aparece mais. Ela só volta a aparecer no final do livro do Apocalipse. Mas, pastor, tem um argumento que os pós-tribulacionistas usam, lá em Apocalipse 13, quando o anticristo faz guerra aos santos, ele não, aqui os santos, aqui a igreja, não. Esses santos de Apocalipse 13 são aqueles que vão se converter num período tribulacional. Haverá uma grande conversão em massa no período tribulacional. E o anticristo fará guerra contra esses irmãos que vão se converter na grande tribulação, vai matá-los, e eles são aquelas almas que João vê debaixo do altar. Então, irmãos amados, olha só. A primeira heresia que é tratada aqui no terceiro subtópico é sobre os pós-tribulacionistas. Segunda heresia que é tratada aqui, existe várias, mas o comentarista, o pastor Reinaldo Odile, ele trata só de 3 nesse subtópico. Segunda classe de hereges aqui que é abordada no terceiro subtópico, que é o universalismo. O que é o universalismo? O universalismo é uma doutrina herética
que afirma que todos vão ser salvos. Deus tem um plano de salvação universal. Todos vão ser salvos. Isso é o que prega a doutrina do universalismo. Só que o Senhor Jesus, ele foi bem categórico quando ele disse para Nicodemos, em João 3,16, que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse versículo textual da Bíblia, João 3,16, eu poderia citar muitos outros aqui, mas o textual já coloca o universalismo no seu lugar, que é no lugar de heresia, uma doutrina facilmente refutada e que não tem nenhum valor. Terceira heresia que o comentarista Reinaldo Dilo traz aqui é sobre o aniquicionalismo, né? Alguns adventistas até defendem essa heresia do aniquicionalismo. O que é isso? Quer dizer que quando a pessoa morre, o ímpio, né? Isso aqui é mais para o ímpio. Todos aqueles que vivem na prática do pecado, que cometem impiedade, que não se arrependem, essa doutrina prega que Deus irá aniquilá-los, ou seja, exterminá-los, destruí-los completamente, e que não haverá um julgamento eterno, um sofrimento eterno. Bem, essa heresia aplica-se até o diabo. Eles dizem que até o diabo vai ser destruído. Só que, irmãos, isso é totalmente mentira. O próprio livro do Apocalipse diz que Satanás vai ser lançado no lago de fogo e será atormentado para todo sempre. Quando Cristo Jesus, que foi o pregador que mais pregou sobre o inferno, quando Cristo Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, ele prega sobre o inferno, ele diz que lá o bicho não morre. O verme não morre, o fogo não se apaga. Então não tem aniquicionalismo, não existe isso. Para os ímpios, o que está reservado é um sofrimento eterno. Vai sofrer para todo sempre. Imagina, se sofrer na terra um períodozinho já é ruim, imagina sofrer para todo sempre. Esse será o juízo que os ímpios receberão, né? No livro de Salmos está escrito que o Senhor lançará no inferno todos os ímpios e aqueles que se esquecem de Deus. Então eles receberão como condenação eterna o inferno e posteriormente o lago de fogo. Então é bom, professor, frisar. Aqui é só uma pré-aula. Eu coloquei muito por alto o assunto dessas 3 escolas heréticas. Se o professor que está me assistindo quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, né, e mastigar mais, cavar mais. Quanto mais você cava na Bíblia, nos livros, no conhecimento, mais você tem tesouros, mais você descobre. Então, se você quiser se aprofundar mais, para enriquecer a sua aula, para que os seus alunos, os jovens, né, jovens têm a mente muito fértil, para eles aprenderem sobre isso, será de grande valia, né, aí para todos os professores. Aqui é apenas uma pré-aula, nós estamos dando aqui os assuntos para você, professor, pensar e trazer isso daí para os seus alunos. Bem, terceiro e último tópico, diz, vivendo a esperança cristã. É o terceiro tópico, né, que tem por tema, vivendo a esperança cristã. Olha só, o primeiro subtópico ele tem por tema o retorno iminente do noivo. O primeiro subtópico ele tem por tema o retorno iminente do noivo. A doutrina da iminência, ela não é falada diretamente nas igrejas. A gente prega e fala muito sobre o arrebatamento, mas a principal cerne da doutrina da iminência é o arrebatamento. Iminência é uma coisa que acontece iminente, na hora, de repente, puf, o arrebatamento será assim. Será numa fração de milésimo incontável, vai ser muito rápido, né? O arrebatamento. E antes do arrebatamento acontecer, haverá a primeira ressurreição, que é os crentes, né, que morreram salvos em Cristo, eles vão ressuscitar, ser transformados e serem arrebatados, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados após eles, né? Tudo isso em frações de milésimo, disse muito rápido, né? A velocidade de Deus não dá para ser medida. Então, o retorno iminente do noivo. É bom, professor, se aprofundar isso, que vai ser muito rápido. Não vai dar tempo da gente se preparar. Não, é muito rápido. Você está assistindo aqui a essa pré-aula,
O arrebatamento de Cristo, ó, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz, num dado momento, no abrir e piscar de olhos. Olha para mim, ó. Pronto, pisquei. O arrebatamento será muito mais rápido que isso. Já aconteceu, né? Então, será nessa medida, a iminência. E é bom o professor se aprofundar e trazer isso para os alunos, para que estejam preparados, né? Os pratos mais exuberantes que Satanás tem, ele coloca para os jovens. Porque se ele destruir um jovem ali, ele vai destruir uma família que não vai se formar, ele vai colocar uma pessoa na sarjeta. Então é bom trazer isso para os jovens, que os jovens estejam preparados, que toda a igreja esteja preparada, porque a vinda de Cristo é iminente. Se dará qualquer minuto desse, será num dado momento. Segundo subtópico, a expectativa do arrebatamento. A expectativa da igreja para o arrebatamento será as melhores, né? Imagina a noiva. Qual a expectativa dela para encontrar o noivo? É uma ansiedade que não tem, né, tamanho. A expectativa que ela tem, né? Tudo isso aí que ela tem, essa alegria que ela tem. Então é exatamente isso. A igreja, ela tem essa expectativa do arrebatamento. Ela quer encontrar o Senhor o quanto antes. Nós estaremos com Cristo. A nossa expectativa para encontrar o Senhor é as melhores, louvado seja Deus. E estejamos nós preparados. Terceiro subtópico do tópico 3. A bem-aventurada esperança do crente. Quando Paulo escreve a Tito, né, a sua terceira carta pastoral, porque das 13 cartas que Paulo escreve, 3 são pastorais. 1º e 2º Timóteo e a carta a Tito, que são pastores, né? Timóteo pastoreou em Éfeso, e quando Paulo escreve para Tito, Tito estava pastoreando em Creta. Então Paulo escreve essa carta a Tito, e no capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o terceiro subtópico diz assim, a bem-aventurada esperança do crente, né? Nós cristãos não temos apenas uma esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre, né? E 1 Coríntios 13, Paulo diz, permaneça esses três. O amor, agora pois permaneça esses três, né? O amor, a fé e a esperança. E o maior desses é o amor, um negócio assim que ele diz lá, não estou recordando bem, mas Paulo orienta a igreja que a esperança permaneça. Só que a vinda de Cristo não é apenas uma esperança, ela é a nossa bem-aventurada esperança. O crente, ele tem esperança, ou seja, aguardamos o Senhor Jesus. Então, meu querido professor, ao ministrar essa lição aos seus alunos, inculque na mente deles que Cristo vai voltar e que eles devem estar preparados. E o principal, eles devem estarem aguardando com muita esperança. Eles devem amar a vinda do Senhor. Quando Paulo está prestes a morrer, ele escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, dizendo, desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos os que amam. Você ama a vinda de Cristo? Tem coroa separada no céu para você. Então essa é a esperança do crente. Nós esperamos Jesus vir. Certa feita perguntaram para John Wesley, maior pregador inglês, perguntaram para ele dizendo, olha, John Wesley, se Jesus fosse voltar hoje à noite, o que você faria? E John Wesley pensou por um tempo e após pensar ele disse, se Jesus voltasse essa noite, eu não mudaria nada do que estou fazendo, continuaria do mesmo jeito. Por quê? Porque já estava preparado. Jesus não vai arrebatar, meus irmãos, quem está se preparando. Quem está esperando a data oportuna para perdoar, pedir perdão. O Senhor vai arrebatar quem está preparado. Você que está preparado, você ouvirá o ecoar da trombeta de Deus. Que Deus te abençoe. Essa foi a primeira pré-aula desse tema. E eu te aguardo, porque esta revista sobre escatologia está uma benção. E nós vamos aqui a cada lição
ter essa pré-aula abordando os assuntos lindos e profundos. Hoje foi só por alto, nós vamos cavar ainda mais e você vai aprender mais sobre a vinda de Cristo. O principal, está preparado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.